Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente e a demais equipa da Associação Portuguesa de Seguradores e dizer que, logo no início da sua intervenção, reconheceu a situação económica e social grave que o país atravessa, que tem levado ao agravamento das condições de vida de muitas famílias e cria dificuldades, naturalmente, a muitas dessas famílias no pagamento do crédito à habitação. E que o número de famílias que não conseguem cumprir os compromissos assumidos no âmbito do crédito à habitação tem aumentado. Referiu que atualmente de 1,7 milhões de contratos de crédito, cerca de 7,5% estão em cumprimento, e é um número que tem vindo a crescer ao longo do tempo. E com certeza concordará, como todos concordarão, que é melhor, mais vale prevenir do que remediar. Ou seja, não temos que chegar a situações de incumprimento para atuar nessa situação. Aliás, o próprio pacote legislativo que saiu, havia medidas concretas, leis concretas dirigidas àquelas situações em que as famílias já estavam em incumprimento e havia aquelas que estavam dirigidas às famílias que ainda não estavam, mas para prevenir essa possibilidade no futuro. E, obviamente, que para nós a questão central nesta discussão é a questão da habitação. A possibilidade daquelas famílias que contraíram créditos à habitação para adquirir uma casa, é casa de habitação própria e permanente, não venham no futuro próximo ou menos próximo a estar numa situação em que não conseguem fazer face ao crédito e têm que entregar a casa à instituição bancária perdendo a sua casa. Já nos basta a lei dos despejos, que promove o despejo sumário de milhares e milhares de famílias com contratos anteriores a 1990, para agora termos também aquelas famílias que recorreram ao crédito, à habitação para adquirirem uma casa própria, que estejam no risco de a perder. Esta é a questão central. E foi com esta ideia central que nós participamos nesta discussão e para nós o espírito legislador, não temos qualquer dúvida, não temos memória curta, era aquele que o mais abrangente possível. Ou seja, que as famílias que possuem créditos à habitação e simultaneamente um PPR poderão, em situações de incumprimento, mobilizar parte das poupanças que têm nos PPRs para fazer face a essa situação, mas também aquelas que não estando, mas podendo estar no futuro, como uma medida preventiva, recorrem uma parte das poupanças que estão nos PPRs e canalizam para o crédito. E, nesse sentido, entendemos, para nós era claríssimo, parece que já não é tão claro agora para certos grupos parlamentares, que o resgate do PPR podia ser utilizado para fazer face ao pagamento de prestações vencidas e também amortização. Porque com a amortização do crédito diminui a taxa de esforço e, diminuindo a taxa de esforço, criam-se melhores condições para prevenir o incumprimento futuro. Portanto, era para nós claríssimo que esta era uma possibilidade. Pelos vistos, alguns grupos parlamentares agora têm outra interpretação. Falou também na possibilidade de poder ocorrer, não utilizou este termo, mas uma corrida ao resgate, que as famílias de repente pudessem começar a resgatar os seus planos poupança-reforma até sem precisarem de o fazer. Mas eu coloco-lhe esta questão, aliás já foi colocada anteriormente. Como referiu, os PPRs, e cito a gravação, é o produto com maior rentabilidade que existe no mercado, e porque é que as famílias iriam, sem necessidade nenhuma, resgatar o produto que tem maior rentabilidade para depois canalizar as suas poupanças para um produto com menor rentabilidade? Isto também não faz muito sentido. As famílias que têm PPRs e que simultaneamente um crédito à habitação só iriam resgatar para canalizar para o crédito à habitação se tivessem mesmo necessidade disso. Se não tivessem, provavelmente iriam continuar a manter as suas poupanças naquilo que classificam como o produto com maior rentabilidade no mercado financeiro português. Claro que isto levanta outra questão, que esta corrida poderia ser induzida pela banca, por exemplo. Não sei se era isso que tinha na mente, que a banca, para se desalavancar, iria, junto dos seus clientes, induzi-los, pressioná-los, sugerir que pudessem fazer isso de forma, digamos, a obter os seus objetivos de alavancagem. Não sei se era isso que tinha na ideia ou não, mas eu agradecia que pudesse comentar se é essa perspectiva que tem e o receio, porque as famílias por si só, sabendo e tendo conhecimento que o PPR é um produto com maior rentabilidade, não iriam por si só fazer um resgate quando não necessitavam nenhum de o fazer. Mas gostava que comentasse como é que poderia ser induzido ou surgir esta corrida. Falou também, noutra altura, e consta também das gravações, a destruição dos PPRs, a possibilidade de destruição dos PPRs. Ora bem, referiu que há um universo de
1,4, 1,5 milhões de portugueses que têm PPRs, e depois há um universo de 1,7 milhões de portugueses que têm planos de poupança, mas este universo apenas tem uma sobreposição parcial. Ou seja, haverá um número de portugueses que têm simultaneamente PPRs e créditos à habitação. E eu perguntava se tem alguma estimativa, porque na audição anterior com o Instituto de Seguros Portugal colocamos esta mesma questão e a resposta foi muito clara, que não existe qualquer estudo, nem nos foi fornecida qualquer estimativa, porque ninguém sabe quantas famílias têm simultaneamente PPR e simultaneamente um crédito à habitação, até porque não podem as seguradoras e os bancos cruzar os dados dos clientes para aferir qual é o universo que tem as duas coisas. E, portanto, tenho alguma dificuldade em compreender que se possa falar de um risco sistémico, de uma corrida aos PPRs, da destruição deste mecanismo, da instabilidade que isto possa causar, quando nem se conhece o universo das pessoas que são abrangidas por esta lei. Talvez possa avançar alguma estimativa sobre o número de portugueses que simultaneamente têm PPRs e créditos e talvez uma estimativa para tentar aqueles que, tendo as duas coisas, iriam recorrer ao resgate dos PPRs para financiar os seus créditos à habitação. E esta informação, eu queria ainda pedir outras informações mais concretas, desde a entrada em vigor da lei, se tem elementos e se nos tiver, que os pudesse facultar à Comissão posteriormente, quando os tiver, exatamente quantos pedidos foram feitos até ao momento, até essa data, para pagamento de resgate de PPRs, para pagamento de prestações vencidas e os montantes envolvidos. Primeira questão. Segunda, quantos pedidos foram feitos até à data para pagamento de prestações vincendas e o montante envolvido? E quantos pedidos foram feitos para amortização e qual o montante envolvido? Portanto, estes dados devidamente desagregados, até para termos uma ideia do impacto que isto tem ou poderá vir a ter no futuro. Porque, aparentemente, quer para o PSD, quer para o PS, parece que haverá algum problema em conceder esta faculdade de fazer amortizações, utilizando as poupanças dos PPRs, mas era importante aferir qual será o impacto. E este número iria nos permitir fazer essa verificação. Quantas pessoas até o momento pediram? Serão assim milhares, dezenas de milhares? Que levam, que se possa pensar que vai haver uma corrida e toda a gente de repente vai tirar os seus PPR, o dinheiro, as poupanças PPR e canalizar para o crédito, ou isto é perfeitamente residual e estaremos aqui a tentar fazer uma limitação à lei que não existia no espírito inicial, com medo de algo que não tem qualquer possibilidade de acontecer. Queria-lhes também pedir se poderiam indicar se têm números disponíveis sobre os pedidos globalmente feitos até ao momento e aqueles que foram satisfeitos pelas seguradoras, no que diz respeito aos resgates, e aqueles que não foram. A percentagem de cumprimento, chamemos-lhe assim, da Lei 57 de 2012. E nesta primeira ronda são as questões que tinha para lhes colocar. O Presidente é muito rápido. Para voltar às questões que já tinha referido, a questão da amortização parece-nos muito importante que possa ser utilizado as poupanças do PPR para a amortização como uma forma de diminuir a taxa de esforço. É um indicador importantíssimo. Aliás, quando alguém vai junto da banca tentar contrair um crédito à habitação, uma das condições é que o montante emprestado não implique uma taxa de esforço acima de um determinado valor, porque sabemos que se a taxa de esforço é muito elevada, mais cedo ou mais tarde a pessoa entra em incumprimento. E, portanto, uma medida de prevenção do incumprimento, numa situação de agravamento das condições de vida da família, é a amortização antecipada de parte do crédito para fazer diminuir a taxa de esforço da prestação mensal. Parece-nos perfeitamente normal como forma de prevenção. Tenho que confessar que não compreendo ainda porque é que afirma que pode haver uma saída maciça dos PPRs, quando o PPR, também afirmou, é um produto com a maior rendabilidade que é que referiu nos últimos 5 anos. As pessoas não são parvas. Se tiverem um produto com uma boa rendabilidade e não precisarem das poupanças para fazer face ao crédito, o que é que vão tirar? Para perder dinheiro? E eu perguntei-lhe se haveria algum receio por parte das seguradoras que a banca, aproveitando-se a situação para se desalavancar, tentasse induzir os seus clientes a resgatarem os PPRs para canalizar para créditos à habitação, sem que fosse necessário apenas, digamos, servindo os interesses da própria banca de desalavancagem. A questão que queria colocar, não para agora, porque disse que não possuía os dados, disse que houve centenas de pedidos. Eu pedia-lhe então, se não podendo fornecer hoje os elementos, pudesse fazer chegar à Comissão estes valores desagregados
portanto, as centenas de pedidos que houve de resgate, desagregados entre aqueles destinados a pagamento de prestações vincendas e amortizações, com a indicação dos montantes envolvidos em cada uma destas situações. Sabemos que isto são 2 meses, mas pegando em 2 meses podemos tentar fazer extrapolações para o futuro e tentar ver qual seria o impacto futuro, sempre com os riscos que as extrapolações tenham. Mas agradecia se pudessem fornecer estes dados à Comissão o mais rapidamente possível, porque serão com certeza muito úteis para a nossa reflexão sobre o assunto. Muito obrigado.